12. E você, soldado de Cristo, está preparado? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha em luta. Será que a vitória eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente demora, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me não sei com que valor combater contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando matam outros a brilhar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vir pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se em ira, mas são poucos os soldados para batalhar. Podem libertar os pobres, almas oprimidas, de quem furioso as metralha. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar o 304, a face adorada do Senhor.
assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Vamos orar pelos enfermos nessa noite. Nós temos aqui o nosso irmão José Maria, ele é presbítero do Jardim Bela Vista, né? Coopera com o nosso irmão pastor João Dantas, e ele teve um infarto na terça-feira, no culto, na igreja mesmo, né? Foi internado aí no Hospital Estrela Mares e fez o cateterismo, né? E agora vai colocar o marca-passo. Então vamos orar para que Deus possa, né, restaurar a sua saúde, que ele possa se recuperar. Vamos orar também por um amado irmão da nossa igreja chamado Ricardo, esposo da Patrícia, né? Ele também sofreu um AVC hemorrágico, né? Fez uma cirurgia de urgência essa semana, na quarta-feira, está numa situação bem delicada. Então vamos orar para que Deus possa restaurar a sua saúde também. Também pela família do nosso irmão Odair Lúcio, cantor aqui da nossa igreja. Ele perdeu um sobrinho, né? Aliás, sobrinho da sua esposa, né? Que veio a falecer aí de repente, né? Por uma situação bem complicada. Vamos orar para que Deus possa confortar a família. E vamos continuar apresentando o pastor Sandro Lopes. O pastor Sandro Lopes está se recuperando paulatinamente, mas nós vamos orar para que a recuperação seja completa e, né, que ele recupere todos os seus movimentos, né, o movimento das mãos, das pernas, né, para que ele possa ser completamente restaurado. Quem mais precisa de oração aqui nesta noite? Você que está na sua casa, creia que Deus é poderoso também para ouvir a sua oração. Quantos creem que Deus pode vir em nosso socorro? Então vamos orar com fé. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença nesta noite para apresentar aqui todos esses amados irmãos que tiveram seus nomes mencionados, ó Pai. Queremos repreender todo o mal, toda a enfermidade, Senhor. Apresentar esses irmãos aqui que estão internados, que Tu possas restaurar a saúde deles, Senhor. Um teve um infarto, outro sofreu um AVC, em nome de Jesus. Senhor, que Tu possas restaurar a saúde desses amados, ó Pai. Apresentamos também, Senhor, as famílias enlutadas, ó Pai. Que Tu possas confortar o coração desses amados irmãos. Da mesma forma, aqueles que levantaram as suas mãos, aqueles que estão nos seus lares. Tu conheces cada problema, cada enfermidade, Senhor, cada situação difícil. Te apresentamos, ó Pai, todas essas situações e essas enfermidades em nome de Jesus. Tu és o Deus de milagre, o Deus que pode fazer todas as coisas. Nós confiamos em Ti, confiamos no Teu poder, na Tua graça e oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Meus queridos, no final do culto, não se esqueça de passar na nossa cantina, né, que é aqui no piso imediatamente inferior a esse que nós estamos. Você passando ali, você estará ajudando a assistência
social. Deixa aqui dar dois avisos importantes que já é de domínio público, mas é bom mencionar, né? Os irmãos sabem que o governo estadual determinou algumas regras, né? E agora, a partir do dia 17, que foi essa semana, ele liberou que os lugares possam ser ocupados na sua plenitude. Só que muitos estão esquecendo que tem umas regras, né? Você tem o distanciamento para observar. Então, se você tiver o distanciamento para observar, você não consegue colocar 100% de pessoas num determinado lugar. Concordam? Né? Porque tem 3 regras básicas. Quais são? Uso de máscaras, distanciamento e a higienização, né? O álcool em gel e a aferição da temperatura. Essas regras são básicas. Então, num lugar que cabem 100 pessoas, né, se você fizer um distanciamento de 1 metro, né, você não vai ter as 100 pessoas ali. Você vai ter que observar isso daí. A gente tem abrindo exceções aqui na igreja para as famílias, que elas possam sentar juntas, mas os demais têm que observar esse distanciamento. Então os irmãos observem isso, inclusive na congregação, para que nós possamos estar acatando as normas do governo. E a Prefeitura de Guarulhos, ela publicou um decreto hoje, que determina que a partir de 1º de setembro, todos os estabelecimentos comerciais exijam o comprovante de vacina para que eles possam adentrar o estabelecimento, né? E não só o comprovante de vacina, mas que apresente um documento com foto oficial para que seja identificado se aquele comprovante é realmente da pessoa, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o prefeito pediu encarecidamente que haja uma conscientização para que todos se vacinem. Então, a vacina aqui no município de Guarulhos, a partir dos 18 anos, já está liberada. Então, que haja essa conscientização entre os irmãos, né, para que essa exigência não chegue nas igrejas também. Senão a gente corre esse risco. Você já pensou você ter que deixar o irmão entrar só se ele apresentar o comprovante de vacina? Seria constrangedor, né? Então vamos fazer essa conscientização entre os nossos amados irmãos e cooperar com a administração municipal para que não tenhamos nenhum problema, né? Continuar orando pelas autoridades, para que Deus dê graça, para que Deus dê forças. Vamos então louvar ao Senhor com o quarteto, né? Que hoje estão apenas em 3, mas louvarão ao Senhor. A oferta, diáconos, por gentileza, será apenas depois da mensagem, tá? Para que a gente dê tempo para os irmãos que estão a caminho possam chegar, senão eles vão ficar tristes por não poder ter contribuído com a oferta, né? Então vamos deixar para o final. Então o quarteto louvando ao Senhor com 2 hinos e deixem o hino para o final. Bom, Deus abençoe a todos. Vamos adorar o Senhor. E que nesta vida nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras e pensa que a minha vida foi viver feliz e só cantar. Foi bem assim, o deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. Ai, quantas vezes eu fiquei, a dor, mas não voltei. Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia. Renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto me dizia. Ele disse assim, ó: nem na nuvem de dia fui eu, nem
E se eu quero te abençoar, vai acontecer. Eu te abençoo lá, onde pisar teu pé, abençoar, superar. Eu dou, exalto e abato e honro, dou e te tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso mandar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso bater. E se eu quero te abençoar, vai nós cremos que a vontade de Deus é soberana nas nossas vidas. Nós temos que somente descansar e confiar no Senhor. Não devemos temer o mal. Muitas vezes nós sentimos medo, e isso é comum no ser humano. Mas vamos confiar no Senhor, Ele tem o melhor para nós. Amém? Bem distante vai o barco, meu coração sereno.
Louvamos e glorificamos a Deus. E Ele, estendendo as suas mãos, nos abençoando. Glorificamos a Deus, porque estamos fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. O louvor, a oração, a intercessão e o clamor mexe com o coração do Criador. E as suas bênçãos eles traz para cada um de nós. Nós vamos agora ouvir a mensagem da palavra de Deus. Quero convidar aqui o pastor Vitor Galinha. A recuperação do pastor Vitor foi extraordinária. Eu louvo a Deus por ele ter passado pelo que passou e hoje ele está aqui para apresentar a Deus e dizer: eu quero falar de ti, eu quero transmitir à igreja aquilo que o Senhor é e pode fazer e está fazendo. Deus o abençoe. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. No domingo eu pude expressar meus agradecimentos a todos que oraram e nos ajudaram em nossa recuperação, e nessa noite eu quero fazer o mesmo também em relação a vocês que aqui estão. Meu muito obrigado por tudo, pelo carinho, pelas orações e pela ajuda. Quero agradecer também ao pastor Clementino, toda a diretoria, pastor Marco, aos irmãos que nos têm dado essa oportunidade. Hoje é um culto de doutrina, culto de estudo e ensinamento da palavra de Deus, e eu quero já pedir que a igreja abra a Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, e apenas acompanhe a leitura do versículo 26, que é o versículo que vai fundamentar o estudo bíblico dessa noite. E enquanto os irmãos procuram, eu já quero me justificar qualquer eventual falha na minha fala. Peço que os irmãos tenham paciência. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17,
versículo 26. Todos encontraram? Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Vamos orar? Senhor bendito, te damos graças pela vida e pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, te adorando e pregando a tua palavra. Senhor, nos dá capacidade e nos capacita também, Senhor, a guardar a tua palavra em nosso coração, para que não venhamos a pecar contra ti. Nos ajuda a não ser ouvinte esquecido, mas praticante da tua palavra, Senhor. E as demais causas, necessidades, eu sei que o Senhor é um Deus santo e amoroso, que tem cuidado de nós. E assim eu agradeço o nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem é muito conhecida da igreja. Os irmãos sabem que os filisteus estavam afrontando o povo de Israel, ali representados pelo rei Saul e pelo seu exército, e eles estavam contando com o seu campeão chamado Golias, que durante 40 dias lançava insultos e desafios em relação a Israel, e ninguém tomava nenhuma atitude. E aqui nós vemos Davi, que tinha ido levar uma marmita, um lanche para os seus irmãos, tomar conhecimento da situação, e os irmãos bem sabem que Davi toma uma atitude de fé, e através dele vem uma grande vitória para o povo de Deus. Agora chama a atenção nessa passagem que Deus possui muitos nomes, Deus possui muitos títulos. Nós podemos falar do Senhor, de Jeová Rafá, o Deus que cura. Nós podemos falar de Jeová Jireh. Nós podemos falar do Deus da providência, podemos falar do Senhor dos exércitos, podemos falar do Altíssimo, podemos falar do Eterno. Ou seja, Deus tem muitos nomes e muitos títulos. Mas aqui neste momento, Davi fez questão de usar o seguinte título: o Deus vivo. Davi vai levar um lanche aos seus irmãos e encontra o exército de Israel envergonhado, humilhado, amedrontado e de braços cruzados. E Davi faz questão de lembrá-los que eles são o exército do Deus vivo. Me chama muito a atenção que Davi tenha feito essa escolha de palavras, lembrar a esses homens do Deus vivo. E nessa noite, irmãos, queremos, com a ajuda do Senhor, falar sobre o Deus vivo. O que a Bíblia ensina sobre Deus a partir desse título? Deus é o Deus vivo. Em primeiro lugar, quando a Bíblia fala do Deus vivo, ela deixa muito claro que o Deus vivo é diferente dos ídolos. Quando Davi chega perante o exército, ele diz: olha, quem é esse Golias? Esse incircunciso. Ou seja, Golias não fazia parte do povo da aliança. Golias adorava Dagom. Israel adorava o Deus vivo. Golias adorava um ídolo. Israel adorava o Deus vivo. Golias adorava o Deus morto. Israel servia o Deus vivo. Então, quando a Bíblia fala o Deus vivo,
a primeira verdade que nos traz é que o Deus vivo é diferente dos ídolos e é diferente de outros pretensos deuses. Quando nós vamos buscar uma definição do que é a vida, ou do que caracteriza um ser vivo, a maioria das definições deixa claro que um ser vivo é um ser ativo, é um ser que age. Ou seja, quando pensamos na vida, cada forma de vida, vida mineral, vida animal, vida microscópica, animais aéreos, animais aquáticos, as plantas e vegetais, existe uma coisa que diferencia um ser vivo de um objeto. Um ser vivo é capaz de agir. Cada um com a sua característica, mas um ser vivo é animado, um objeto é inanimado. Um ser vivo é ativo, um objeto é passivo. Aliás, é até engraçada essa escolha de palavras. Um objeto é inanimado, um ser vivo é animado, ele tem alma. A Bíblia diz que Deus sopra em Adão, ele se torna alma vivente, ele se torna um ser vivo capaz de agir no lugar onde Deus o colocou. Então, quando a Bíblia diz que Deus é vivo, é porque esse Deus age. Esse Deus é um Deus ativo, é o oposto do que está escrito no Salmo 115. Os ídolos das nações têm olhos e não veem, têm boca e não falam, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não abraçam, têm pés e não caminham, porque são mortos e são incapazes de agir. Mas o Deus vivo, ele age, ele escuta a tua oração, ele contempla a tua causa, ele interfere na história do mundo e na tua história, porque ele é vivo. E Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora. Deus não para de agir, e eu trabalho também, porque quem está vivo está em atividade, e o nosso Deus é um Deus ativo. Então por isso que Davi fica indignado. Escuta, vocês são o exército do Deus vivo, um Deus que age. Como Josué disse: nisto conhecereis que Deus que o Deus vivo tem dado vitória a Israel, e vocês estão de braços cruzados. Irmãos, a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Você não adora um ídolo morto, você adora o Deus vivo. Além disso, o Deus vivo é um Deus que age. E além disso, por ser vivo, Deus é relacional, Deus é pessoal. Você pode conhecer esse Deus, você pode falar com esse Deus, você pode confiar nesse Deus, você pode servir a esse Deus, você pode ouvi-lo, pode experimentar o seu cuidado. É por isso que o salmista diz no Salmo 42: a minha alma tem sede de Deus. Quando eu irei e me apresentarei perante o Deus vivo? No Salmo 84, versículo 2, o salmista diz: o meu coração e a minha carne desfalecem de sede pelos átrios, pela casa do Deus vivo. O salmista entendia que prestar culto ao Deus vivo não é um mero ato de formalidade, mas é experimentar um relacionamento. Esse Deus pode ser conhecido, esse Deus pode ser experimentado, esse Deus pode ser desfrutado.
quando nós nos reunimos na casa do Senhor, nós não viemos aqui ouvir falar sobre Deus, mas nós viemos ouvir Deus falar. Nós não viemos aqui ouvir a experiência de uma elite, de um clero com Deus vivo, mas não, cada um de nós vem para estreitar o seu relacionamento com Deus que está aqui presente. E é por isso que a gente começa o culto e não sabe o que acontecerá no culto, porque o Deus vivo está no nosso meio. E deixa eu perguntar uma coisa para você: quantos de vocês já foram surpreendidos ao entrar na casa do Senhor? É porque você está na casa do Deus vivo. Você está na casa do Deus vivo, num Deus que age, num Deus que se revela, e você pode desfrutar dele. É por isso que o salmista diz: a minha carne e o meu coração têm sede pelos átrios do Deus vivo, pela casa do Deus vivo. É o Deus vivo que está aqui, e Ele quer que você o conheça, Ele quer que você se aproxime dEle, Ele quer que você o experimente cada vez mais. Além disso, o Deus vivo exige temor. Existe uma passagem muito interessante na Bíblia em que aparece a expressão Deus vivo. Lá no julgamento de Jesus, perguntam para ele: em nome do Deus vivo, me diga se tu és o Cristo. Essa noção de que Deus é vivo é uma noção tão séria que virou uma fórmula solene de juramento. Ou seja, você está falando a verdade? Eu estou te perguntando em nome do Deus vivo, porque se você estiver mentindo, você vai se ter com Ele, porque o Deus vivo não tolera que seu nome seja profanado ou tomado em vão. O Deus vivo não aceita ser tratado com irreverência. O Deus vivo executa juízo. Saber que estamos diante de um Deus vivo deve despertar temor em nosso coração. Como o autor dos Hebreus disse: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, quando a gente fala que a gente serve um Deus vivo, quer dizer que não dá para brincar de crente. E tem crente, tem obreiro, que parece que é ateu, porque diz que serve o Deus vivo, mas vive sem nenhum medo de cair na mão dele. Não tem nenhum medo das consequências do seu juízo. Professa um Deus vivo, mas na prática acredita num Deus morto que não irá cobrar o preço dos seus pecados, nem a consequência do seu estilo de vida. Saber que servimos um Deus vivo é um grande consolo para o nosso coração, porque o Deus vivo é o Deus verdadeiro, como Paulo escreveu aos Tessalonicenses: vocês se converteram dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Porque Ele é vivo, Ele é verdadeiro. Porque Ele é verdadeiro, Ele possui promessas fiéis. Paulo escreveu em 1 Timóteo 4,10: por isso trabalhamos, por isso os esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Mas o Deus vivo, o Deus verdadeiro, também exige temor, porque se Deus age, e Ele age com juízo. Em segundo lugar, irmãos, quando falamos do Deus vivo, nós vimos que Ele é diferente dos ídolos ou dos deuses mortos, porque Ele age, Ele pode ser conhecido, Ele tem promessas fiéis e Ele exige temor. Em segundo lugar, irmãos, você é um ser vivo, e Deus é vivo, mas Ele não pode ser comparado a nenhum ser vivo.
Porque o Deus vivo possui vida plena nele mesmo. Quando falamos do ser vivo, nós falamos do tal ciclo da vida. Aí os irmãos vão se lembrar de quando estavam na escola. O que um ser vivo faz? Nasce, cresce, reproduz e morre. E Deus é vivo, mas Deus não nasce. Você tem vida porque Ele te deu vida. A vida que nós temos é concedida. Deus vive, mas a vida dele não é concedida. Deus não nasceu, Deus não veio a ser, Ele é. Ele é. Ele é o vivente por excelência, como está escrito no Salmo 90, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Quando Deus se apresenta a Moisés, Moisés pergunta: qual é o teu nome? O meu nome é Eu Sou o que Sou. E diga aos filhos de Israel que o Eu Sou enviou você até eles. Cada um de nós tem um momento que veio a ser. Eu vim a ser no dia 3 de abril de 77. Você veio a ser em um determinado momento. Deus não veio a ser, Ele é. E você tem vida porque ela te foi dada. Ele não, Ele é o vivente por excelência. E além disso, o ciclo da vida é nascer e crescer. Deus não cresce, porque quem cresce precisa se desenvolver. E enquanto nós estamos vivos, a gente precisa crescer, a gente tem que melhorar. Deus não, Ele é imutável. Sabe o que é um ser imutável? É um ser que não piora e nem melhora. Deus não piora, porque Ele é santo. Ele não tem sombra de variação. Ele não vai acordar amanhã menos amoroso, menos justo, menos santo, menos fiel. Deus não piora. E Deus não melhora, porque não precisa. Não há perfeição que Deus não possua. Então, o Deus vivo não é igual a mim, porque eu nasci, Ele não. Eu preciso crescer, nós precisamos crescer. Ele não, Ele não, Ele não. Ele já é pleno em si mesmo e nas suas perfeições. E além disso, a plenitude da vida de Deus não está sujeita às mesmas limitações de outros seres vivos. Por exemplo, a nossa vida na terra acaba com a morte do corpo, porque Deus planejou o ser humano para ser um ser material e espiritual, um ser físico e espiritual. Então a morte do corpo nos afasta da atividade na terra, mas a vida de Deus não tem limitação, porque Ele é Espírito. Quer dizer que Deus vive a forma mais excelente de existência. A morte do meu corpo acaba com a minha atividade no mundo. Deus não. Deus vai além da matéria. Deus vai além do espaço. Eu vivo no Brasil. Deus vive. Ele vive em todos os lugares. Eu estou limitado pelo corpo, pela matéria, pelo espaço. Deus não.
Deus é Espírito, Ele é sublime. E quando nós falamos que Deus é Espírito, não quer dizer que Ele não domine na matéria, porque quando é necessário, Ele vai fazer visita na casa de Abraão, porque Ele pode fazer o que quer na plenitude da sua vida. Como Jesus disse, no Pai habita toda a plenitude de vida e também habita no Filho. Sendo assim, a nossa vida é ameaçada por uma série de limitações. Quem vai ameaçar a vida de Deus? Ele não conhece limitações. E além disso, irmão, isso me ensina algo muito maravilhoso. A vida de Deus não é ameaçada pelas limitações que eu conheço. E a minha aliança com Ele, ou a aliança que Ele faz comigo, não é ameaçada pela limitação da morte do meu corpo. Porque Deus continua sendo o Deus do seu povo, mesmo após a morte. Meu corpo cai na terra, mas meu relacionamento com Deus permanece. Quantos irmãos que tombaram nesse 1 ano e meio? O corpo tombou na terra, mas o relacionamento com Deus não. Porque perguntaram para Jesus acerca dos mortos, e Jesus responde: olha, Deus não é Deus de mortos. Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. Mas Abraão morreu faz tanto tempo. Deus continua sendo o Deus de Abraão até hoje, e continuará sendo até a ressurreição do corpo e por toda a eternidade. Não, peraí, Jesus, não serve escrito que Deus foi o Deus de Abraão, não. Deus é o Deus de Abraão. Deus é o Deus de Isaac. Deus é o Deus de Jacó. Deus é o Deus de seu povo. Deus é o Deus de todos aqueles que tombaram nele. Deus é o nosso Deus. Mesmo quando formos à sepultura e fecharmos os olhos na terra, abriremos os olhos na presença de Jesus, porque a limitação da morte não destrói o relacionamento de Deus com o seu povo, porque Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Por isso que Jesus disse: aquele que crê em mim passou da morte para a vida. E Deus é o Deus de vivos. Deus é o Deus dos vivos. A morte do corpo não prejudica a nossa aliança com Deus. E como Deus não aceita nada incompleto, Ele determinou um dia: olha, eu criei meus servos, eu criei o homem para ter corpo, e Deus vai matar a morte com a ressurreição do corpo. Ele determinou um dia que a trombeta vai soar, e aqueles que não experimentaram a queda do corpo serão transformados, mas os mortos se levantarão incorruptíveis e estarão para sempre com o Senhor. E aí vai se cumprir o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15: tragada foi a morte na vitória. A morte parece que frustra os planos do Deus vivo, mas Deus é Deus de vivos, e Ele vai destruir a morte. Ele determinou que vai eliminar tudo aquilo que fere o seu povo. Deus não está sujeito ao ciclo da vida, e esse ciclo da vida que a gente vive não é o ciclo da vida que Deus planejou. Quando Deus criou o homem, Adão, você nasceu, você cresceu um pouco mais rápido, Deus já criou Adão adulto. Você vai se reproduzir e eu dou a minha bênção. Mas Deus não planejou a morte. Esse ciclo de vida que a gente vive hoje é um ciclo de morte. Nasce, cresce, reproduz e morre.
não é o que a gente planejou, não é o que Deus planejou. E é algo ao qual Deus não está sujeito, porque Deus não nasce, Deus não cresce e Deus não morre. Porém, na humilhação de Jesus, aonde o Deus Filho se esvazia da sua glória e nasce na manjedoura como um simples galileu e cresce ensinando a palavra, não sendo compreendido pelos religiosos do seu tempo e nem pelos seus amigos, sendo traído e condenado à morte e morte de cruz. Em Cristo, o Deus vivo morreu. Não há palavras que possam explicar a profundidade desse mistério. Por isso que no Getsemane, Jesus soa gotas de sangue, porque ali ele não está experimentando o sofrimento no nível humano puramente, mas é o Deus vivo, é o Deus sublime humilhado, e o Deus vivo caminhando para a morte, para te salvar. O Deus vivo se sujeita à morte, sendo exaltado com a ressurreição e a dádiva do Espírito Santo. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ele existia como Deus, ele era igual a Deus, mas não se apegou a isso, esvaziou a si mesmo, se humilhando até a morte e morte de cruz. A teologia chama isso do momento da humilhação de Jesus, onde ele recebe o que ele não merece, porque ele não merecia ser rejeitado, não merecia ser traído, não merecia ter aberto mão à sua morte, ele não merecia morrer. Eu merecia, você merecia, porque nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte. Ele não merecia, mas ele se humilhou até a morte e a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se doblará todo o joelho no céu e na terra. Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 10, que nós somos justificados pela vida de Cristo, porque veja, ele não foi apenas um mártir, a obra de salvação não envolvia apenas a morte do Deus vivo, mas que o Deus vivo reassumisse o seu lugar de direito. Por isso que Pedro fala em Atos capítulo 2, olha, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez dele Senhor e Cristo, e tendo sido exaltado, ele derramou agora o Espírito Santo que vocês veem. O Cristo vivo manda o Espírito de vida para a igreja. O Cristo ressuscitado que volta à vida quer vitalizar a igreja enviando o Espírito Santo. E aí nós vamos para a terceira verdade. O Deus vivo concede vida. Quando Deus dá vida ao homem, isso é chamado fôlego de vida que você tem dentro dele. E sinta-se grato. Talvez ninguém tenha amado você, ninguém tenha desejado você, mas você respira o fôlego que o Deus vivo colocou na tua narina. Então ele se preocupa com você, ele se preocupa com a tua vida. Se a vida é dada por Deus, a gente só consegue entender o significado da vida na presença dele. Então, enquanto um homem não tem um relacionamento com Deus, ele não consegue experimentar a plenitude de vida.
porque a gente só consegue experimentar plenitude de vida em comunhão com Deus que nos concedeu a vida e nos chama a experimentar a nova vida da nova aliança. Por quê? Qual é o instrumento que Deus usa, que o Deus vivo usa para transmitir vida? Através do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 4 diz: nele estava a vida, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sem Cristo eu estou morto, sem Cristo eu ando em trevas. É nele que eu encontro vida e eu encontro luz. Nele estava a vida e a luz dos homens. E Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. O diabo vem para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, vida e vida com qualidade, porque o Deus vivo concede vida. Ele concede vida através de Jesus, porque em Cristo é restaurada a comunhão entre o homem e o Deus vivo. Em Cristo o homem morto em seus pecados volta a ter vida. Em Cristo o homem que não experimentou qualidade de vida consegue experimentar vida e vida em abundância. Por isso está escrito em João capítulo 17, versículo 3: esta é a vida eterna, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem você enviou, a quem enviaste. E Jesus disse: as palavras, a carne para nada aproveita, as palavras que vos digo são espírito e vida. E como é que Jesus transmite vida? Pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito, porque a palavra é alimento que sustenta a vida. A palavra é regeneradora. Tiago escreve: nós fomos regenerados, nascemos de novo, ganhamos vida pela palavra da verdade. Por isso que a gente não pode se afastar da palavra, por isso que a gente não pode parar de pregar a palavra, ensinar a palavra, porque essa palavra traz vida. E Paulo diz: esta é a palavra da vida. E a palavra trabalha junto com o poder do Espírito Santo. Veja, irmãos, quando Deus cria a vida, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aonde há vida, tem a ação do Espírito Santo. Quando Deus vivo veio à terra, o anjo disse a Maria: Maria, não temas, porque esse que vai nascer é gerado pelo Espírito Santo. E quando Jesus é exaltado, ele derrama o Espírito, porque só pode entrar no reino de Deus quem nasce do Espírito. João capítulo 3, versículo 5: quem é lavado pelo Espírito. E Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba, porque dentro de si serão formadas como fontes de água viva. E Jesus fala o quê? Do Espírito. Eu vou até Jesus e o Espírito mata a minha sede e me transforma em um canal para levar vida para os outros. E é o Espírito que me guia pelo caminho da vida. Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8: a inclinação do Espírito é vida, mas se você andar segundo a carne, você vai perecer. E aí chegamos na última verdade: o Deus vivo é um Deus pró-vida, ou seja, Ele é anti-morte. E o que isso quer dizer? Ele quer matar aquilo que me mata. O Deus vivo concede vida através de Jesus, pelo poder da palavra e do Espírito. Irmão, quanto mais eu estou cheio da palavra, quanto mais eu estou cheio do Espírito, mais qualidade de vida eu tenho. Quanto mais eu me afasto da
palavra, quanto mais eu entristeço o Espírito Santo e sou rebelde a Ele, eu estou seguindo um caminho de morte. Tudo aquilo que diminui a nossa qualidade de vida em Cristo é experimentar morte em vida. Morte na família, morte nos relacionamentos, morte no seu crescimento, morte no ministério. E Deus te chama para a vida. Por isso Ele quer matar aquilo que nos mata. Ele nos chama. Volta para a palavra. Volta para a obediência. Volta para a santificação. Volta a ouvir a direção do Espírito Santo. Volta a ser cheio dele e não cheio de carnalidade, não cheio de contenda, não cheio de orgulho. Não, volta. Você está morrendo. E eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Paulo escreve em Romanos capítulo 6: vocês estavam mortos por pecado, agora chega. Agora vamos apresentar nossos membros como instrumentos de justiça para Deus, como vivos dentre os mortos. Irmãos, acabou. Você é chamado para viver. Agora você é vivo dentre os mortos. Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 22, nós somos chamados para jogar fora a roupa do velho homem, da mentira, da falsidade, do egoísmo, porque o velho homem está se corrompendo. Irmão, tem gente que está se destruindo e não joga fora essa roupa velha, imunda. Mas não, vamos nos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado, é vida. Deus cria algo novo, e eu tenho que me apropriar, eu tenho que me revestir desse novo homem, renovando linguagem de vida, o meu conhecimento, o meu entendimento para a vida e para a santidade. É por isso que Paulo fala: já estou crucificado com Cristo e vivo. Estou crucificado com o mundo, estou vivo. Estou crucificado para o eu, estou vivo. Estou crucificado para o pecado, estou vivo. A carne ainda é rebelde, mas mantém seu propósito. Estou crucificado com Cristo, por isso eu vivo. Jesus disse: aquele que busca preservar a sua vida perde, mas aquele que abre mão de sua vida por amor de mim, do Evangelho, encontra a vida verdadeira. A vida verdadeira está na cruz de Cristo. A vida verdadeira está numa vida com um relacionamento obediente com Deus, um relacionamento de fé que leva o Deus vivo a sério. Por isso que Paulo fala: estou na cruz com Cristo, mas estou vivo. E eu não desço da cruz, não volto para o mundo, não vou dizer sim para o eu, não vou dizer sim para o pecado. Permaneço na cruz com Cristo e vivo. E a vida que eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Guarde isso. Um Deus vivo que é um povo vivo. Davi ficou passado. Escuta, vocês são exército do Deus vivo. Por que vocês estão que nem um bando de morto? Deus não nos chamou para espalhar morte por aí. Deus nos chama para experimentar vida. Vida na família, vida na igreja, vida na adoração, vida no ministério, vida na comunhão.
é vida, é vida. Nós não podemos ser como a igreja de Sardes. Tem nome que vive, mas está morto. Está cheio de crente que tem nome que vive, mas já morreu. Mas ainda hoje, Deus nos chama para a vida. O Deus vivo quer um povo vivo. Sendo assim, experimente e ministre vida. Não seja como aqueles homens que estavam diante de Golias. Não, você faz parte do exército do Deus vivo. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém, meus amados. Que Deus continue abençoando o pastor Victor Gadelha, né? Perceberam que ele já se recuperou, né? Aguentou falar aí bastante tempo, né? Então, só tossiu um pouco no começo, mas do meio para o final não tossiu mais. Significa que esquentou os motores aí e foi sem engasgar, né? Graças a Deus por isso, né? Deus continue abençoando o pastor Victor por essa palavra maravilhosa, também a sua família, a senhora Alexandra, seus filhos, né? Benjamin, Rafael e os demais irmãos e irmãs que estão com eles aqui. Meus amados, vamos recolher uma grande oferta, ofertas e dízimos para a casa do Senhor, enquanto o quarteto Kairos louva o Senhor com mais um hino. Nós estaremos contribuindo com as ofertas e os dízimos para a casa do Senhor. Contribua com alegria nessa noite. Precisa urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro: vai você primeiro e depois chegar. Enquanto isso, Marta e Maria esperando nada de Jesus chegar. E de repente houve um novo almoço, as duas chorando, acenando. Chorando e Jesus não chega, embalsamando e Jesus não chega, pois ataduras e Jesus não chega, pois o esquive Jesus não chega, vai o cortejo e Jesus não chega, pois o sepulcro e Jesus não chega, a despedida e Jesus não chega, puseram a pedra e Jesus não
Amém? Deus abençoe grandemente a presença dos irmãos aqui da Regional 5, que a sede da nossa regional ali, pastor Kleber Jandaia. Fica de pé, por favor, pastor Kleber, juntamente com a sua igreja, né? E as subs, Normândia, o Diego Rodrigues e o São Francisco Onildo. Onde estão os irmãos? Estão aí, graças a Deus, bela cooperação. Obrigado, pastor Kleber. Vai Nova Cidade, evangelista Wagner Gonçalves e a sua caravana. Estão ali. Deus abençoe, pastor, muito obrigado. Vai dos Pimenta, o evangelista Manuel não pôde vir, está um pouco gripado, mas mandou representantes. Onde estão os irmãos? Estão ali. Seu filho também está aqui tendo oferta. Obrigado, Deus abençoe, meus irmãos. Jardim Alice, pastor Roberto das Neves e sua caravana. Pastor Roberto está ali com o seu grupo. Deus abençoe, pastor. Jardim Angélica, evangelista Adriano dos Santos Bueno e sua caravana. Estão ali. Que bênção. Deus abençoe, pastor. Jardim Aracília, evangelista Josué Pereira da Silva e a sua caravana. Pastor Josué está ali. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Jardim Bela Vista, pastor João Dantas e a sua caravana. Está ali o pastor, amém? A sua caravana. Obrigado, pastor. Piratininga 1, evangelista Itamar Avanço e a sua caravana. Pastor Itamar, vê alguém representando? Não? Piratininga 2, presbítero Marco dos Santos e a sua caravana. Desculpa, é verdade, eu não mudei, falha minha aqui. É verdade, eu fiz a posse lá e não mudei aqui. É o pastor Genival e a sua caravana. Está aí? Está ali, Deus abençoe, viu? Obrigado, boa cooperação. Vilani, evangelista Norival Ribeiro e a sua caravana. Está ali, Deus abençoe, pastor. Vila Itaim, evangelista Marcelo Bispo e a sua caravana. Oh, glória, ali está ali. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Clementino, nosso presidente. O que nós acabamos de ouvir esta noite é algo da parte de Deus, e é o Deus que nós divulgamos. É o Deus que está em todas as partes. É o Deus que está nos hospitais. É o Deus que está nos lares onde tem alguém em tratamento. É o Deus que está na vida daqueles que estão trabalhando. O Deus que está na vida daqueles que estão viajando. É o Deus de todos nós. Por isso glorificamos e enaltecemos o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que não esquece dos seus filhos. É o Deus que está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. E se você que está conosco esta noite ainda não se decidiu a entregar o seu coração para Jesus, olha a oferta de Deus: dê-lhe o teu coração e será salvo. Tem alguém, porventura, que não é evangélico ou que se afastou da igreja e quer retornar à igreja? Levante a sua mão e venha aqui à frente, nós estaríamos orando por você, porque a oração do justo, ela vale muito. E se nós orarmos por um pecador e ele abrir o seu coração, ele recebe o maior presente da sua vida, que é o perdão dos seus pecados e a salvação. Não tem ninguém? Amém. Se porventura tiver alguém, volte sexta-feira próxima ou domingo próximo. Amém. Eu quero agradecer os lares, casais que abriu as portas de sua casa para
participar do nosso culto. O que nós apresentamos aqui foi apresentado nos lares. O louvor, as orações, a mensagem, o apelo, tudo isso que transmitimos aos lares foi aquilo que Deus nos deu na sede esta noite. Muito obrigado. Quero agradecer a Regional 5, quero agradecer as jovens que apresentaram o louvor, foi muito bom. Muito obrigado. Vamos colocar em pé, pastor Américo, agradecendo a Deus por esse culto e nos abençoando com a bênção apostólica. Paz do Senhor para os irmãos. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, queremos ser gratos a Ti por esta noite que o Senhor nos concedeu estarmos aqui na Tua casa, se alegrando em Ti, ó Deus, ouvir a Tua palavra, Senhor amado. E agora nós chegamos ao momento de nós retornarmos para os nossos lares e precisamos da Tua proteção, da Tua ajuda. Ó Senhor amado, nos despede em paz, nos guarda, nos livra, nos protege, dá-nos uma noite de paz, uma noite de repouso seguro, e se assim for da Tua vontade, prepara-nos para o dia de amanhã, Senhor. É a bênção que pedimos e no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Estava aqui? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: está terminado, em nome de Jesus. Vão em paz.